Para falar sobre coordenadas covariantes e contravariantes, eu gostaria de lembrar um conceito da geometria diferencial, que é o conceito de métrica, quando utilizamos determinadas coordenadas. Em geral, a métrica está associada ao conceito de distância entre dois pontos muito próximos. Então, se eu tenho dois pontos muito próximos um do outro, de forma que, se este ponto aqui, este primeiro, tem coordenadas, por exemplo, Q1, Q2 e Q3, são coordenadas, né? E esse ponto, ele está tão próxima que a coordenada desse ponto agora é Q1 mais dQ1, onde dQ1 é uma grandeza infinitesimal, Q2 mais dQ2 e, finalmente, Q3 mais dQ3. Esses pontos, portanto, estão muito próximos. A diferença nas posições envolve apenas essa diferença nas coordenadas. Ora, neste caso, a distância entre dois pontos, vamos escrever assim, ao quadrado, vamos utilizar, na verdade, melhor L, já que eu vou reservar, né, esse S para um outro propósito a seguir, né? Então, dL, que é a distância entre esses dois pontos, quando eu uso coordenadas as mais diversas possível, estou falando aqui em 3 dimensões, eu vou daqui a pouco estender para o caso de 3 dimensões, né? Então, dL ao quadrado é igual a G I J dQi dQj. Lembrando sempre que eu estou aqui fazendo uma soma, né? Isso é uma soma. Sobre I, aqui no caso, indo de 1 até 3, né? J indo de 1 até 3. Mas eu quero lembrar que a gente omite a soma quando tenho dois índices iguais. Então, vou reescrever. dL ao quadrado é igual a G I J dQi dQj, né? E quando utilizamos coordenadas cartesianas, né, isso aqui se escreve como sendo igual a dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. E, portanto, em coordenadas cartesianas, se o espaço for um espaço plano, eu sempre posso encontrar as coordenadas cartesianas e escrever assim. Ou seja, nesse caso, G I J é uma grandeza tal que ela pode ser escrita em termos de uma matriz cujos elementos, né, nós escrevemos assim: 1, 0, 0, 0, 0, 0, né? Mas quando você utiliza outras coordenadas, G e J não tem essa forma. Ele depende das coordenadas. E nem sempre é 1, 1, 1 e 1. O fato é que G e J depende das coordenadas, né? De uma forma geral, E quando você
trabalha com coordenadas generalizadas, isso não tem nada a ver com teoria da relatividade, que eu vou explicar aqui. Nós podemos introduzir para uma grandeza vetorial dois tipos de componentes quando eu trabalho com coordenadas generalizadas. Componentes contravariantes, índice em cima, e componentes covariantes com índice em J. Ou seja, essa distinção já é um problema de geometria na realidade. Né? Sempre que GI J for diferente de delta IJ, nós devemos estabelecer, portanto, uma distinção entre componentes de um vetor, né, com índice em cima e componentes de um vetor com índice embaixo. Isso porque, quando nós trabalhamos com coordenadas generalizadas, nós trabalhamos, na verdade, com duas bases de vetores da base. Né? Então, nós podemos definir este VI com um índice em cima como sendo igual ao produto escalar do vetor V com um vetor da base, digamos. Eu tenho duas bases, né? BI, ou posso fazer a projeção deste vetor numa outra base de vetores, que chamamos de BI, uma outra base, onde essas bases são conhecidas como bases duais, ou seja, BI escalar BJ é este B aqui, BJ igual a delta IJ. Né? E também se pode mostrar, né, que GIJ é igual a BI escalar BJ. Então, estou fazendo um resumo muito breve de alguns conceitos, né, de componentes de vetores. Então, se a métrica não for 1, se for diferente de delta e j, você tem que distinguir vetores, ou seja, componentes de grandezas vetoriais. Ora, esse é exatamente o caso da teoria da relatividade. Se eu considerar dois eventos, agora eu estou falando de dois eventos, né? Um evento, digamos, cujas coordenadas, chamar de x1, né? O evento 1, né? Tem coordenadas x, 0, 1, x, 1, 1, já que se trata de um evento, e finalmente x2, 1 e x3, 1, e um outro evento, x2, que difere deste evento aqui por uma quantidade ou uma grandeza infinitesimal, né? Então, vamos escrever assim, x01 mais delta x0, né? Mais delta x0, x1, 1, mais delta x1, são eventos que diferem por uma quantidade infinitesimal. x2, 1 mais delta x2, e finalmente x3, 1 mais delta x3. Ora, a distância entre esses dois eventos, vamos escrever assim, agora,
ds ao quadrado, esse ds ao quadrado é, por definição, né? Por definição, x2 menos x1 ao quadrado. Agora é importante entender o que nós chamamos de ao quadrado, né? Veja, agora escrevemos isto assim. É igual a delta x0 ao quadrado menos delta x1 ao quadrado menos delta x2 ao quadrado menos delta x3 ao quadrado, porque esse é o conceito de distância agora no espaço de Minkowski. Ora, veja só, com isso nós concluímos que a métrica, vamos escrever assim, né? E vamos utilizar índices agora embaixo, mas isso não é tão importante. A métrica é um tensor. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele é um tensor de tal maneira que seus elementos de matriz são 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Veja, mas não é 1, 1, 1. Então, eu agora preciso introduzir, eu não estou falando de bases de vetores, mas agora eu devo introduzir duas componentes, né? Por exemplo, x-mi e covariante e a contravariante. Índice embaixo e índice em cima. Ora, qual a diferença entre elas? É que esta aqui tem um índice em cima, nada mais é do que, por exemplo, G-mini, X-ni. Portanto, não é difícil, ao contrário, é fácil perceber que se x-mi tem componentes x0, isso aqui é x-mi, tem componentes x0, x1, x2, x3, x-mi tem componentes x0, menos x1, menos x2, menos x3. Portanto, uma vez que a métrica não é 1, 1, 1 e 1, eu tenho que estabelecer, como eu disse antes, né, uma distinção entre componentes. Tenho, portanto, dois tipos de componentes. Tem uma componente covariante e uma componente contravariante do vetor que me dá a posição de um evento no espaço-tempo quadridimensional. Introduzimos, portanto, aqui o conceito de métrica. Se nós tivéssemos trabalhado com uma notação de Minkowski e CT, aí as coisas seriam mais fáceis. Por quê? Nesse caso, eu tenho como ajeitar essa métrica aqui para 1, 1, 1, 1 e 1. Sob esse aspecto, trabalhar com a notação de Minkowski traz algumas vantagens. Não tenho por que me referir a componentes contravariantes e covariantes, né? E elas diferem apenas, e é isso que é importante, né? Elas diferem apenas pelo produto da métrica com a outra componente, de forma que esse aqui também eu posso definir como G-mini, X-ni. Então, essas duas componentes diferem apenas pelo produto da métrica, digamos assim.
do tensor métrico, de um tensor de 4 vezes 4, ou seja, 16 componentes, mas ele é fácil, porque ele só tem elementos ao longo da diagonal, né? Então, nessa notação, a gente tem por hábito introduzir componentes contravariantes e covariantes por conta da escolha da métrica que eu fiz na minha notação, na realidade.